Fala galera, hoje nós vamos falar sobre a regionalização do espaço geográfico mundial, tá? Nesse primeiro desenho aí, vocês vão estar interpretando a regionalização no período da Guerra Fria, onde o mundo ele era bipolar, né? Uma parte era representada pelos Estados Unidos, a outra parte era representada pela a União Soviética. Então, a parte representada pelos Estados Unidos era capitalista e a parte representada pela União Soviética era socialista, ok? E tinha a questão também da divisão dos três mundos que a gente vai ver, tá? E aí, vamos entender um pouco o conceito de regionalização, tá? Então, o que seria regionalização? A regionalização, ela é delimitada por lugares do nosso planeta que vão o quê? Apresentar características semelhantes. Então, por exemplo, eu vou pegar aqueles lugares que têm aquelas características como a língua, tá? Que aí elas vão se agrupar para se regionalizar, tá? Então, elas vão se agrupar em áreas da superfície terrestre com uma certa homogeneidade. Então, os critérios de regionalização, eles podem ser naturais, como o clima, a vegetação, o relevo, etc., ou socioculturais. Tá bom? Então, a gente tem que lembrar que esses sócios culturais, está implícito, né, o grupo linguístico, as religiões, as atividades econômicas, entre outros fatores. Então, vamos entender como seria, tá? Então, o critério geográfico é, por exemplo, aí, ó, a América do Norte é toda essa parte em rosa. E a América Central é essa parte em laranja que vocês vão olhar no mapa. E a América do Sul vai ser a parte em verde. Já o critério socioeconômico cultural, a gente vai dividir aqueles países que vão falar a mesma língua. Lembra que a gente falou, ó, critério sociocultural, ó, grupos linguísticos. Então, o Canadá e os Estados Unidos, eles acabam falando a mesma língua, têm a mesma cultura. Já o México, o Brasil, a América Central são países o quê? Que vão falar ou o espanhol ou o português, ok? Então, acabam sendo o quê? Chamados de América Latina. Então, isso que seria a regionalização do nosso continente americano, tá? Então, a gente lembra que eu falei que na Guerra Fria a gente teve o critério de regionalização de primeiro, segundo e terceiro mundo. Então, esse critério de regionalização, ele foi adotado durante a Guerra Fria, tá? Com o fim do socialismo, ele tornou o quê? Ela vai se tornar o quê? Obsoleta. Então, o mundo vai vivenciar. O primeiro mundo vai ser capitalista, de economia desenvolvida, o segundo mundo de países socialistas de economia planificada e o terceiro mundo países capitalistas menos desenvolvidos economicamente. E foi criado pelo economista francês Alfred Salvi, tá? Em 1952. E foi muito utilizado durante a Guerra Fria. Então, dentro desse período da Guerra Fria, primeiro, segundo e terceiro mundo é utilizado também, apesar da gente falar que a gente viveu um mundo bipolar, mas só que classificavam os países em três mundos, tá? Como a gente pode ver aí, ó, em laranja no mapa, vocês vão estar enxergando os países que são de primeiro mundo. Em rosa, vocês vão enxergar os países que são de segundo mundo. E os países do terceiro mundo são os países em verde, tá? Então, o mapa aí já está mostrando como são, tá bom? Então, a gente tem outro tipo de regionalização, que são os países centrais e os países periféricos. Então, como foi esse critério de regionalização? Esse critério de regionalização ele vai agrupar
os países de acordo com o grau de dependência ou influência que exercem no cenário internacional, tá? Então, vamos lá. Os ricos ou os países centrais. Vamos lá. Eles são pequenos números de nações ricas e industrializadas, que vão exercer o quê? Forte denominação econômica. Os pobres ou periféricos, que é a maioria dos países que vão possuir um menor desenvolvimento econômico e tecnológico e que vão apresentar uma forte dependência em relação a quê? Aos países centrais. Então, como todas as regionalizações, essa também ela generaliza. Por exemplo, os ricos ou centrais, como os Estados Unidos e Portugal, e pobres, né, China e Bolívia. Então, nos dois casos, existe uma diferença no grau de desenvolvimento dos países comparados, tá? Então, os países centrais e países periféricos. Aí a gente vê aqui pela legenda, ó, em rosa, a gente vai estar enxergando os países centrais: Rússia, Alemanha, França, Estados Unidos. Os países que estão com a legenda em laranja ou amarelo, né? Não sei como você está enxergando, eles são os países periféricos. Todo o continente africano, o Brasil, a China, tá bom? Então, hoje a gente tem esse conceito de países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Então, esse critério de regionalização de país subdesenvolvido e desenvolvido, a ONU, né, foi criado pela ONU, né, a Organização das Nações Unidas, ela vai regionalizar os países conforme o nível de desenvolvimento, que vai levar em consideração o quê? Vários indicadores econômicos e sociais. Então, os países desenvolvidos ou países do norte, geralmente eles são o quê? Bastante industrializados e vão apresentar o quê? Economias estáveis e em crescimento. Então, o padrão de vida nesses países também vai ser elevado. Já os países subdesenvolvidos ou os países do sul, daqui a pouco vocês vão entender porque eles são do norte ou do sul, tá? Qual o conceito dos países subdesenvolvidos ou os países do sul? Geralmente, eles vão possuir o quê? Um baixo nível de industrialização e tem economia o quê? Instável, tá? Que vai passar por crises o quê? Periódicas, tá? Além de ser muito dependente financeiramente. Então, a maior parte da população ela vai viver o quê? Em áreas de condições precárias, tá? De vida. Então, olha aí, ó, que eu falei para você. Lembra que eu falei para vocês que vocês vão entender ou do norte ou do sul? Então, ó, a gente vai compreender que os países subdesenvolvidos, eles vão estar ao norte, com exceção da Austrália, tá bom? E os países subdesenvolvidos vão estar ao sul, tá? Então, essa é a classificação dos países desenvolvidos e subdesenvolvidos, ok? Então, a gente tem que ter muito cuidado, por exemplo, quando a gente trata de regionalização. Por quê? Quando a gente fala de regionalização, a regionalização é uma generalização que vai desconsiderar muitas particularidades que existem no espaço geográfico. Então, para um nível maior de detalhamento, é necessário usar o quê? Os mapas dos países, das regiões ou dos estados ou até mesmo das cidades, tá? Então, um abraço para vocês, fique com Deus, tchau, tchau.